né? Ela é meu braço esquerdo e meu braço direito no curso. E Até parece. aí, depois a Vilete vai compartilhar a apresentação dela, muito boa, por sinal, uma apresentação sobre gestão em segurança do trabalho, tá, gente? Então, a Vilete já é uma aluna que está se formando, e para vocês que estão entrando, é importante que vocês vejam como é que é a nossa Apex, como é um trabalho final de curso, né? Que ficou muito bom, um trabalho bastante interessante e que ela vai apresentar aí com todo carinho. Professora Maria de Lourdes, dê as boas-vindas aí, fique à vontade. Bom, então, boa noite. Eu sou a professora Lourdes, como o professor Modesto já me apresentou. Eu atuo no curso, né, de segurança do trabalho. É um prazer muito grande ter vocês aqui, né, não só os alunos que já são do curso, como também aqueles alunos que estão entrando, né, agregando aí ao curso. E esse curso eu tenho assim muito prazer de falar, não é porque eu estou aqui, nem é porque eu estou na presença do professor Modesto, ele sabe muito bem, mas eu tenho muito prazer de falar que ele é um curso que ele agrega, né, todos os alunos que entram, no sentido de realmente abraçar e levar junto. O professor Modesto, eu sempre falo isso na frente dele e quando ele também não está presente, ele é um maravilhoso coordenador. Aproveitem, né, todo o conhecimento do professor Modesto em segurança do trabalho, também em parte de gestão, né? Aproveitem bastante todo o conhecimento dele, porque ele é um coordenador que ele está sempre à disposição de vocês, ele está sempre junto, está sempre tentando fazer o curso melhorar e faz realmente acontecer. Então, usem e abusem, né, desse maravilhoso professor, que é o professor Modesto. Eu já conheço o professor Modesto há alguns anos, e estou falando isso não para puxar saco, até porque ele sabe que eu não preciso disso, né, pela nossa amizade, mas principalmente pelo respeito que eu tenho por ele como coordenador e como um agente de agregação do curso, certo? E aproveitem o curso, porque o curso ele é realmente um curso muito bom. A Unileia é uma faculdade de excelência que realmente respeita o aluno, que leva o aluno junto, né, que tira todas as dúvidas do aluno e que apresenta, que oferece um produto, né, que é o curso de segurança no trabalho, de grande valia e de excelência. Então, aproveitem todos esses momentos. E para quem está entrando, a Apex, é óbvio, né, vocês vão estar cheios de dúvida, né, mas a gente vai estar aqui tentando mostrar a vocês, aos poucos, né, já que vocês estão entrando ainda agora, aos poucos, aquilo que vocês vão aprender e também devolver para a sociedade em termos de experiência e em termos de resultado de curso. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, professor Modesto. Valeu, gente. Então, Vilete, agora a bola está contigo. É só compartilhar e fazer a apresentação dessa brilhante aluna. É verdade, ela é mesmo. Muito brilhante. Vamos lá, Vilete. É com você agora, tá? A Vilete é o resumo final do que a gente proporcionou a ela de conteúdo, né? Isso é importante, né? Essa comunicação. Maravilhosa. Já está mostrando? Opa, não, agora é porque está no celular, né? Não, mas está muito. Está mostrando? Não, está postando, mas está muito pequeno. Agora ficou sim. legal. Agora sim. Agora ficou bom? Agora ficou bom. Sim, sim. Agora é contigo, Vilete. Fica com Deus aí. Boa apresentação para você. Estou apoiando.
É um campo Calma aí que eu tô apanhando. Como é que eu passo isso? que chama. Ih. Assim fica pequeno, né? Tem que ampliar um pouquinho a tela. Tem por que gentileza. ampliar. Só que quando eu amplio, Ah, eu não agora consigo. ficou bom. Como é clicando, né, minha filha? Ah, então tá. Minha filha Tá que me ótimo, ensinou. tá ótimo assim. Tá bom, né? Tá bom. Então vamos lá. O tema vai ser curso superior, né? Que é o que nós estamos fazendo de tecnologia em segurança no trabalho. O tema é gestão de projeto em segurança no trabalho. Aqui vem a apresentação, a aluna Viliette Moreira de Brito e o professor orientador Modesto Guedes Ferreira Júnior, nosso coordenador. Então, o objetivo, eu não sei se quem está iniciando agora sobre essa emenda, essas coisas, lá na atividade, nós temos uma explicação sobre onde tirar a emenda, sobre qual assunto falar. Eu acho que depois, no papo de segurança, devem explicar melhor para vocês como escolher a emenda e o tema, né? Porque são vários temas. Então, a emenda que eu escolhi foi em relação entre homem e natureza, os impactos do desenvolvimento humano no meio ambiente, mudanças climáticas, sustentabilidade da vida na Terra, as ações e prática para a promoção do desenvolvimento sustentável, o papel da educação ambiental, construção de um futuro sustentável. Questões ambientais no contexto da interdisciplinaridade, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a ODS, Projeto Educando para a Cidadania do Programa de Extensão Institucional, produção de materiais educacionais com o uso das mídias digitais. Aí, a ODS tem vários, saúde e bem-estar, tem vários temas, tem vários objetivos, e aí você escolhe conforme o tema, o que mais te encaixa conforme a sua apresentação, né? Eu acho que eu não abri o slide certo, porque eu acho que eu tinha colocado 8. Acho que eu abri outro slide, depois eu mudei para o 8. Mas eu acho que esse entra no assunto porque é gestão. Então, gestão quer dizer que é a saúde, né, ocupacional e o bem-estar dos colaboradores dentro da edificação. Então, eu acho que se engloba o tema no que a gente vai apresentar. A ODS, ela atende referente ao projeto que é referente à saúde e o bem-estar do colaborador. Então, o entendimento é mais ou menos isso na escolha da ODS. O local é o local da empresa, o local da implementação do projeto, é o local da empresa. O nome da empresa é JKS Serviços de Segurança LTDA, de médio porte, localizada em Brasília, porque eu sou de Brasília. Meu polo é de Taguatinga. Alguém aí mais de Brasília? Aqui é a imagem da empresa, de uns colaboradores, né? E sobre o planejamento, a execução e controle de ações voltadas à prevenção de acidente e promoção à saúde ocupacional. Então, vamos lá. Para a gente fazer a gestão de segurança no trabalho, o desafio de um TST, de um teste de segurança do trabalho, é muito grande, né? Então, nós temos muito desafio. Né? A gestão de projeto em segurança no trabalho enfrenta desafio como a complexidade das normas regulamentadoras, que são as NR. Né? A gente tem 37, né? 37 NR. A identificação e avaliação de risco, a conscientização e treinamento dos trabalhadores e a garantia da eficácia das medidas preventiva e corretiva. Além disso, a gestão de recursos, a comunicação eficaz, a adaptação à mudança e a integração de tecnologia também são aspectos críticos. Então, qual é o desafio das normas regulamentadoras? Elas passam por muita atualização,
né? Então, a gente tem que estar, nós, técnicos de segurança do trabalho, tem que estar sempre atento às atualizações dela, o que que implementou, o que tirou, o que incluiu. Tipo, agora na norma regulamentadora, incluiu que a doença mental também vai fazer parte da doença ocupacional, né? Então, as coisas vão se atualizando e a gente tem que estar sempre lendo, relendo e atento à atualização. Então, colocar elas em prática, as normas técnicas, é um desafio imenso, né? As não conformidades são imensas, né? Tem multa quando não se cumpre, né? Quando tem fiscalização pode gerar multas, né? Interdições, né? E a credibilidade da empresa ela cai muito quando se tem, vamos supor, uma auditoria, uma fiscalização dos órgãos, Ministério do Trabalho, né? Enquanto não acontece nada, não vai ter fiscalização. Nós brasileiros não gostamos da preventiva, né? Mas a gente está entrando numa área que tem que colocar em prática muito bem a prevenção, que é o técnico de segurança do trabalho. Então, tudo isso é um desafio imenso, né? Fazer com que a norma fique vigente e seja cumprida dentro de uma edificação. É o desafio tanto com o dono da empresa, como a gestão e principalmente os colaboradores, né? Falou em EPI, é a coisa mais chata do mundo, né? Que incomoda, que não adianta, então é bem difícil. Aí, o outro desafio, a identificação e avaliação do risco, né? Então, a conscientização do risco é identificar o risco ocupacional. Vamos supor, a pessoa se acidentou, escorregou. Então, a gente tem que identificar o que está ocasionando 1, 2, 3 pessoas a escorregar naquele lugar. O que se pode fazer para melhorar, para amenizar ou até mesmo zerar esse risco. Então, a identificação de um choque, de um fio exposto, de uma queda, de uma pressão, de um transporte, né? A gente tem uma norma regulamentadora, o ONR, que fala sobre tudo isso. A luz, né? Se a luz está boa, se não está, se o posicionamento do colaborador está adequado, quem no administrativo, quem não está. Então, a identificação dos riscos é um desafio muito grande, porque são muitas coisas mesmo que precisam ser identificadas. Quem imaginou que sentar na cadeira de qualquer jeito, né, poderia causar uma lesão, né, um acidente de trabalho? Então, identificar esses riscos, dentro da identificação do risco também, a gente faz várias outras documentações quando a gente vai executar a atividade, que mais lá na frente eu vou aprofundar. Tudo bem? Estou muito rápido? Tá tranquilo? Oi? Tá ótimo, tá ótimo. Então tá. Então vamos lá. A conscientização e o treinamento é um desafio muito grande. Então, principalmente nas empresas onde eu já trabalhei e onde eu trabalho, a conscientização do colaborador em permanecer utilizando o EPI, nossa, é muito difícil. E o treinamento, parar um colaborador para treinar, é mais difícil ainda. Eu ouvia muito assim, esse pessoal não tem o que fazer, não, fica atrasando meu serviço, eu tenho que entregar minha demanda, meu dia já está acabando, minhas atividades estão atrasadas, e aí aquele acidente, aquela não conformidade é constante e a gente precisa treinar, né? A gente precisa abrir os olhos do colaborador, porque quando ele não é da área, ele não enxerga que aquilo pode acontecer. Vamos supor, se ele sentar da cadeira daquela maneira, ele vai cair, né? E a gente, quando fica nessa visão de que a gente trabalha, que vai acontecer. A gente não pode, será que vai acontecer? Não, a nossa profissão é que vai acontecer. Então, por mais que seja bobo ou besta, a gente tem que evitar. Então, a gente tem que fazer uma prevenção. E o treinamento ajuda muito isso, né? No treinamento, a gente tem a CIPAT. A CIPAT é um evento muito legal que acontece. Normalmente, as empresas gostam de fazer no final do ano, em novembro. Tem brindes
E tem a conscientização de perguntar, vamos supor, a limpeza das mãos, a higiene da mão adequada, o descarte do lixo adequado, até isso, né, ajuda no meio ambiente e também eles entender a importância, né? Por que descartar o lixo no lugar adequado. Juliette, dá licença? Oi, todas. Eu recebi aqui uma mensagem da Mariane que eu acho que não está compartilhando. Está todo mundo vendo a tela da Juliette aí, pessoal? Tô sim, aqui tá normal. Tá normal? Tá. Vê aí se ela não tá, aí. Vê se alguém não tá vendo. Tinha caído aqui para mim, mas voltou. Voltou? Então tá bom. Então, Mariane, entra e sai de novo. Tá? De repente. Desculpa aí, Juliette. Tranquilo. Então, o treinamento é muito importante para que as pessoas abram os olhos e reconheçam a importância delas cumprirem as normas, né? Que não é fácil chegar lá, mas é lei, é norma, é regra, você tem que cumprir. Não, você tem que mostrar para ela que aquilo, o não cumprir a norma, vai trazer danos para ela. E não é para mim, é para ela que está executando. Que, né, é muito importante da maneira que ela entra, sair. Todo mundo, quando vai para o trabalho, quer voltar para casa, melhor ainda, né? Missão cumprida. Então, você mostrar no treinamento a importância de cada risco e por que é cobrado cada comportamento, né? Não é porque é só norma, não é porque vai perder a credibilidade a empresa, mas sim pela vida dela, pela saúde dela, né? Porque também não é bom nem o colaborador se acidentar. Hoje em dia, eu acho que quase ninguém quer mesmo, mas mesmo assim não trabalha na preventiva, que o INSS não está pagando ninguém. E a empresa também recebe muito dano, né? Em questão, é muito caro manter um colaborador afastado. Não é barato. Ah, mas é o INSS que vai pagar. Não importa, mas ele tem que pagar outro colaborador e tem que continuar pagando os direitos do outro colaborador que está afastado. É só o salário que ele não vai pagar, mas é muito custo, é muito prejuízo, principalmente para o colaborador. A gestão de recurso, a alocação eficiente dos recursos financeiros, a parte do técnico de segurança do trabalho, eles têm até uma parte da finança, né? Um valor concedido justamente porque EPIs, compra de EPIs, compra de equipamento novos que pode estar causando lesões nos colaboradores, treinamento, às vezes tem que contratar uma empresa específica para ministrar um certo tipo de treinamento. Então, o recurso é caro, né? Então, muitas vezes as empresas não querem gastar e, às vezes, quando ela quer estar num patamar lá em cima que ela gasta, que ela oferece o curso para os colaboradores não querem receber, acha que é chato, acha que é desnecessário. Então, o recursos é justamente isso, a implementação, a manutenção, né? E os materiais fornecidos, EPI e equipamento novo, né? Mais adequado. A mudança organizacionais. Mudança na estrutura, né? O processo de tecnologia também impacta muito. Hoje em dia, hoje eu estou ministrando de casa, né? Antes eu tinha que ir para um auditório na faculdade para apresentar. Então, muitas pessoas que às vezes não têm muito estudo e que não conseguem nem usar muito o WhatsApp, tudo está na tecnologia. Vamos supor, muitos colaboradores que estão iniciando vai ter que se adaptar a usar o Microsoft 365. É maravilhoso. O PowerPoint para montar os trabalhos, né? O Excel, o Word. Então, quem não tinha costume de mexer com essas coisas, vai ter que aprender a lidar com isso. Então, a mudança, né, da tecnologia também impacta muito, porque às vezes a gente não consegue parar o colaborador para fazer um treinamento prático, mas a gente pode elaborar um slide, a gente pode elaborar
um diálogo com dinâmicas, né? Um vídeo bem dinâmico. É muito bom também, mas muita gente não quer parar para receber esse treinamento, né? E a cultura de segurança também é um desafio muito grande, né? Onde a segurança às vezes não é valorizada, né? Nem priorizada, né? E quando as pessoas acham que é exceção, que nem eu já falei, não quer ter. Em todos os lugares onde eu já trabalhei, a gente vê muita resistência em as pessoas utilizar EPI. Então, onde eu trabalho hoje, é pior ainda. Você não pode sair com um copo com água de um lugar para o outro. Você tem que beber exatamente naquela demarcação onde está o bebedouro. Então, as pessoas, às vezes, não querem seguir a regra, porque o piso é um porcelanato brilhoso que, se a água cai no chão, não vai enxergar. Então, só vai saber quando alguém escorregar. Então, tem medidas de segurança bem excessiva que as pessoas não querem botar em prática por achar que é um absurdo, que não vai acontecer. E tudo isso a gente tem que falar assim, não, vai acontecer, porque isso pode acontecer se você não obedecer. Então, não é só dar regra, é proibido. Não, você tem que deixar bem claro, não é proibido, tem que beber aqui, porque se você caminhar, vai ter a probabilidade de derramar água, de derramar café, de derramar açúcar, e não conseguir enxergar no chão e outra pessoa vai se acidentar, ou até você mesmo. Então, deixar bem claro. Mas, mesmo assim, a cultura da segurança é bem difícil na edificação. Não sei onde você trabalha, mas onde eu trabalho é bem complicado. Tudo bem? Tudo. Tá bem claro? Posso continuar? Para mim está tranquilo aqui. Não sei, pessoal. Está tudo tranquilo aí, pessoal? Tranquilo, ótima explicação, professor. Excelente. Vamos lá. Os impactos, né? É mais ou menos o que eu tinha falado, que é os acidentes, as doenças, né? As pessoas ficar numa luz que não é adequada, o técnico de segurança do trabalho, ou ele pode ter um aparelho que mede o nível da luz, o nível do ruído, ou ele pode pedir para contratar uma empresa que faz toda essa análise, né? Uma auditoria, fazer um levantamento do que está conforme do que não está. Porque tudo isso causa as doenças ocupacionais. A falta do EPI causa as doenças ocupacionais também. E, que nem eu já tinha falado lá atrás, o prejuízo é tanto para o colaborador como para a empresa, né? Que hoje o INSS não paga ninguém. Fora que, quando você encosta no INSS, se ele pagar, você vai ter só o salário ali bruto, né? Líquido. Você não tem nenhum outro benefício, nenhuma alimentação, nem passa, não tem mais nada, só é o salário, né? Então é prejuízo por dois lados. A reputação também da empresa, porque quando o colaborador se acidenta, tem que abrir a CAT, né? Então, quando abre a CAT, o Ministério do Trabalho fica ciente. Então, vamos supor, uma empresa com grande nome. Eu trabalhei uma empresa chamada Senac. Todo mundo conhece? O Senac? Sim. É uma empresa de escola, de faculdade, de nível técnico, de tudo. Vamos supor, lá eles fornecem o técnico de segurança do trabalho. Aí, na prática, os colaboradores não colocam em prática. Olha só a vergonha. Uma escola que instrui e não consegue fazer os colaboradores botar em prática, né? Tá nem aí, né? Então, acaba que credibilidade da empresa cai muito quando não se dá importância para a saúde do colaborador, para o bem-estar do colaborador, porque cada CAT aberta é um prejuízo danado. Problema de relacionamento. A falta de segurança pode gerar desconfiança e insatisfação. O problema de relacionamento é justamente não deixar bem claro qual que é a importância daquilo ser proibido, né? Acredito que eu que participei de muita atividade dinâmica, eu acho que é a melhor forma da pessoa entender, né? E ter um bom relacionamento.
E que nem eu falei também que a parte mental, né, psicológica do colaborador também entrou, né, como uma doença ocupacional. Então, o problema de relacionamento também afeta, né, na saúde ocupacional. A falta de investimento também, que nem eu falei, que é muito caro manter a segurança, trocar equipamento e manter os EPI em dias válidos e botar as pessoas para praticar. Então, é um investimento caro. Segurança do trabalho é um investimento caro. Então, nem todas as empresas se importam. E as que se importam, as pessoas não querem, né, usufruir desse benefício. E a falta de cultura, porque quando você entra na empresa, vamos supor, eu entrei na nova empresa, onde nem um copo com água você pode sair do bebedouro e para ir para a sua sala. Então, já é uma cultura da empresa. Todo mundo que entra na integração já recebe uma instrução de como que funciona. Só pode descer e subir escada segurando no corrimão. Se pegar fazendo isso, tem sanção administrativa. Não pode beber água, café ou qualquer outra bebida fora da demarcação. Então, as pessoas já é instruída. A empresa já tem essa cultura, então fica fácil. Só que nós, técnicos de segurança do trabalho, muitas vezes vamos trabalhar em lugares que não tem a cultura e a gente vai ter muita dor de cabeça de implementar, né? De colocar em prática. E é isso mesmo, vamos ser chamados de chato, lá vem o sem noção, mas é o nosso papel, é o que a gente está buscando, é levar o bem-estar para as pessoas que não conseguem enxergar e identificar o risco que ela está trazendo para si próprio. Tudo bem? Posso continuar? Pode. Muito bem. Então, bora. Então, vamos lá. Os conteúdos típicos, né? De um projeto. Esse ciclo de PDCA, ele é um projeto, ele é muito amplo, tem até um curso sobre ele. Ele é um projeto muito bom, né? Então, quem puder procurar ele aí, o curso, acho até gratuito ele também, né? Quem puder procurar e tentar se aprofundar, ele é excelente. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai planejar, fazer, né? Fazer com que aconteça, vai verificar o quê? Um checklist. E vai botar agir, fazer com que as pessoas coloquem em prática, né? Então, vamos lá, ó, no planejar, que é o plano. Ó, política e diretrizes do SST. As medidas preventivas, tudo isso tem que estar no plano. A educação e treinamento vai estar no plano dele, né? Então, o fazer, que é o do, ó, ele vai ter que fazer o quê? A inspeção visual. Então, ele vai ter que ir em setores e setores e fazer a inspeção visual. Qual o risco que aquele ambiente pode trazer? Auditoria de segurança do trabalho, né? Então, vai fazer uma auditoria também de equipamento, de degrau. Você precisa botar o que precisa colocar, o que não precisa. Quem se acidentou, quem não se acidentou. Entregar os EPIs, né? E o relatório de evidência. Alguém caiu, alguém escorregou, alguém levou choque. Então, tem que ter relatório de evidência de todos os acidentes para colocar no plano, né? E aí, ele depois vai ter que fazer um checklist, né? EPI e colaboradores. Como que funciona? Qual EPI aquele colaborador precisa? O local dele é barulhento? Não, ele precisa de óculos de escuro, o serviço dele é quente, o serviço dele é em altura. Então, EPI e colaborador. Cada colaborador com sua função vai precisar de um tipo de EPI, né? Há muitas funções, excesso, sem exceção, óculos, luvas e bota e capacete, né? Para todas as funções, esses são os mínimos do EPI, sem exceção de utilização. Análise estatística do setor, o local de trabalho, que nem eu falei, que ele vai ter que ir em cada local analisar o risco.
E o índice financeiro que ele tem que colocar. Quanto que vai gastar para melhorar aquele ambiente, para amenizar ou zerar certo acidente, né? O índice de segurança do trabalho, então ele vai colocar como é que fala? Ai, meu Deus, agora eu esqueci. Aquele negócio que sobe e desce, que vê como é que é. Agora eu esqueci o nome, meu Deus do céu. Um gráfico, né? Gráfico. Ele vai ter que fazer um gráfico de índice de acidente e como que a segurança fez e amenizou aquele risco. Esse mês diminuiu, esse mês aumentou, como que ficou? Então, tem que fazer esse levantamento. E os prazos também são importantes. Então, tem que colocar assim, ó, tem coisas que tem que ser quinzenal, tem coisas que tem que ser mensal, tem coisas que tem que ser semestral. Então, ele tem que colocar os prazos das preventivas, né? Então, tudo isso tem que ser planejado. E esse ciclo de PDCA, ele ensina você a fazer cada passo. E aí tem o AGI, que é o ACT. No AGI, a gestão de EPI. Consegui comprar os EPI, consegui fornecer os EPI para tal setor, para todos os colaboradores. E as melhorias, né? Então, a gente melhoramos, diminuiu o acidente, a gente colocou fita antiderrapante ali, a gente comprou placa de sinalização. Então, é o AGI. Já praticou tudo aquilo que ele avaliou, que ele conseguiu enxergar, ele vai ter que colocar em prática, né? Então, priorizar o risco de acidente de trabalho. Dúvida? Não. Tranquilo? Você já é uma profissional, hein? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Deixa eu só ver aqui um negócio. Próximo. As etapas, né? Vamos lá um pouquinho. O diagnóstico. O que é? É a fase inicial onde a situação atual da segurança do trabalho na empresa é analisada. Principais atividades, levantamento de riscos ocupacionais. Basicamente, o que eu falei para vocês, que nós vamos ter que ir nos setores e ver os riscos que cada setor ou que cada função tem. As inspeções nos ambientes de trabalho, as entrevistas com os colaboradores e gestores. Como é que é o seu serviço? Já se acidentou? O que causou? Por que aconteceu? O equipamento está ruim. Foi falta de atenção. Então, em cima do diagnóstico, a gente vai finalizar lá com o AGI, né? Análise de acidentes anteriores, que é o que eu acabei de falar. Levantamento das normas NR aplicada. Então, vamos supor, eu estou com problema de coluna e foi depois que eu fiquei sentada naquela cadeira. Então, a gente entra na NR 18, né? Ergonomia. NR 17, ergonomia. Então, a gente vai ter que colocar aquelas NR em prática. Então, vamos ver o que está acontecendo, que quando vocês entrar na NR 17, vocês vão ver o quanto que é amplo, até a altura da mesa, da cadeira, o pé, tudo isso faz com que traga melhoria ou que cause dano no colaborador. Conhecer o risco e as falhas existentes, mapeamento e mapeando o que precisa ser melhorado. O que já tinha falado, né? Então, vamos no objetivo. O que é o objetivo? É a definição clara e mensurável do que o projeto pretende alcançar. Exemplo, reduzir 50% o número de acidentes com quedas. Garantir a conformidade com a NR12 em todas as máquinas. Implantar um programa de controle médico, PCMSO, no prazo de 3 meses. A importância é ajudar a direcionar esforços e permitir medir sucesso do projeto. Então, esse é o objetivo, né? De todo o diagnóstico encontrado, o objetivo é reduzir os riscos. O planejamento, o que é? É a construção do plano de ação, cronograma, orçamento e divisão de responsabilidade. Principais elementos do planejamento.
Quais medidas serão implementadas? Quem será responsável por cada ação? Qual o prazo e custo de cada etapa? Como será feito o acompanhamento? E as ferramentas usadas são cronogramas, planilha de custo, plano de ação e diagrama de Gantt. Posso continuar? Na execução, o que é? É a prática, a hora de colocar o que foi planejado, né? Tudo que foi planejado a gente vai colocar em prática. Quais são as principais ações? Compra e distribuição de EPI, treinamento de segurança e emergência, né? No treinamento a gente tem o PAI, que é o plano de atendimento emergencial, que normalmente entra a evacuação, né? Se acontecer qualquer emergência, o que tem que fazer? Evacuar, como evacuar, para onde tem que ir. E o treinamento referente a cada particularidade do colaborador. É serviço à altura? Então, vamos ensinar melhor ele como usar o cinto de segurança, como fazer o nó, né? Então, para cada particularidade tem que ter um treinamento. Instalações de sinalizações de proteção em máquina, adequações ergonômicas, né, que é a NR17, contratação de serviço especializado e os cuidados, monitorar o andamento e manter a equipe engajada e corrigir eventuais falhas a caminho. Tudo certo? Tudo. Então, vamos. Muito explicado. Acho que tem muita coisa. O Tranquilo. monitoramento. O que é o monitoramento? Tudo isso o TST é quem faz. Tudo isso e mais um pouco. O que é? Acompanhamento contínuo para garantir que o projeto está no caminho certo. Então, você foi lá, planejou, verificou, mandou botar em prática. Então, você tem que fiscalizar se está sendo praticado, né? Da forma conforme tem que ser. Tem que fazer reunião, né? O análise dos indicadores, dos acidentes, dos afastamentos, da participação em treinamento, tudo isso o técnico de segurança tem que estar ciente, né? Por que aquele colaborador se afastou, por que ele se acidentou, que é justamente procurar saber para que não ocorra novamente. E auditorias internas. Permite ajuste em tempo real e evita desvio no escopo, prazo ou orçamento. Gente, a auditoria, vocês não sabem o quanto que é engraçado. Eu acompanhei, eu sou bombeira civil, tá? Então, eu tenho uma visão assim que aquilo pode entrar em curto, mas um auditor, ele vê além. Ele vê além, vamos supor. A gente foi num depósito onde as caixas arquivadas estavam encostadas em todas as tomadas. Então, ele enxergou que aquilo era um risco imenso, coisa que eu não imaginava. E ele falou, explicou e deixou bem claro para a gente por que aquilo lá podia ter um risco, né? Abriu as caixas das tomadas e a maioria delas não tinha aquelas caixinhas amarelas que põe no fundo. Eu não sei se vocês têm ciência. Então, só fica os fios passando, não tem a caixinha de proteção, né? Não tem a compartimentação ali dos cabos. Então, por isso o risco, porque para isso também precisa de uma outra auditoria da elétrica, né? De engenheiro elétrico. Então, ele fez uma auditoria para nós de bombeiro civil e abriu a nossa visão que uma tomada, né, pode dar um problema e entrar em curto e soltar faísca naquelas caixas que estavam próximo. Então, uma auditoria é uma coisa muito intensa, muito que abre realmente a visão assim, da gente das coisas críticas. A avaliação, que é o momento de avaliar os resultados alcançados, encerrar formalmente o projeto, principais atividades, comparação dos resultados com os objetivos iniciais, registro de lições aprendidas, recomendações de ações futuras, elaboração do relatório final. Então, tem que se fazer o relatório antes, né? Que a gente fez o levantamento de todo o risco, monitoramos, colocamos em prática, fizemos agir e depois temos que fazer o final. O que foi de bom, o que aconteceu de bom, qual foi a evolução, qual que não foi. Então, tem todo um acompanhamento. Os conteúdos típicos, né? Iniciação. A definição é que é como montar um relatório, um projeto.
tem iniciação, tem um planejamento, execução, monitoramento e controle e depois o final. Cada um deles tem um prazo. Nós temos que se iniciar o quê? Na primeira quinzena. Nós vamos iniciar o quê na primeira quinzena? O levantamento preliminar dos riscos. Então, o levantamento a gente vai fazer na primeira quinzena. Na segunda quinzena, nós vamos elaborar o plano de ação. Né? A gente fizemos o levantamento, então vamos elaborar ali o plano de ação com cronogramas e os orçamentos que a gente vai precisar gastar para poder amenizar aquele risco. Então, fizemos o plano, o cronograma, compramos o EPI que precisa, ou fizemos o treinamento que precisa, vamos executar, né? Vamos entregar os EPI no segundo mês. Até o segundo mês nós temos que fazer tudo, entregar os EPI, treinar todo mundo, né? Adequar as máquinas, consciencializar todo mundo. No terceiro mês, a gente vai fazer o acompanhamento dos indicadores, o número de acidentes, quantas auditorias que a gente conseguimos fazer e a verificação das ações, né? As correções. E o encerramento, que vai ser dentro do terceiro mês, a gente tem 3 meses para fazer tudo isso, né? A emissão de relatórios, a apresentação dos resultados, e o plano de melhoria ele tem que ser contínuo, né? Não é porque amenizou e vai esquecer, não, é contínuo. É sempre manter trimestral, semanal, o que for necessário. Se continua tendo acidente, a gente continua no plano, no projeto e fazendo acontecer. Uso de equipamento, a identificação das etapas. Então, a gente identificou o quê? O uso de equipamento elétrico. Qual é o perigo? Curto-circuito. O risco potencial pode ser o quê? Ou um choque ou um incêndio. As medidas preventivas que podemos fazer, a manutenção preventiva, evitar a sobrecarga, o uso correto de filtro de linha, evitar, normalmente, eu esqueci de colocar aí, mas normalmente evitar usar plug, né? Que é aqueles T. É as coisinhas que mais causa curto-circuito em edificação, em empresa, é usar plug. Porque o plug tem 3 entradas, já está numa régua, as pessoas querem usar toda a entrada do plug. Então, sobrecarrega. Cada extensão daquela tem uma capacidade. Cada tomada também tem uma capacidade. Outra atividade, circulação, escada e corredores. Qual é o perigo? Escorregões e tropeço. Então, qual o risco? A queda, né, com a lesão corporal. O que nós podemos fazer? Medida preventiva. Piso antiderrapante, a sinalização e a limpeza adequada. A outra atividade, postura inadequada durante o trabalho. Ergonomia, né? Perigo, ergonomia inadequada. O risco, dores musculares, né? O que nós podemos fazer para melhorar, para prevenir? Ajuste de cadeiras e monitores, pausa regular e ginástica laboral. Eu não sei se vocês já viram, mas muita empresa que tem colaborador administrativo, eles tiram 10 a 15 minutos para ginástica laboral, fazer um alongamento. Outro risco, todo prédio tem ar-condicionado, né? Então, todo prédio tem ar-condicionado. Qual é o perigo do ar-condicionado? A falta de manutenção, a proliferação de fungo, também faz parte de uma ANR, né? Está até no mapa de risco. Qual o risco? O problema respiratório que pode causar. E o que podemos fazer de preventivo? Manutenção periódica e limpeza dos filtros. Outra atividade de risco que pode ser vista, o uso de extintores em emergência. A falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento pode causar um agravo da situação. O incêndio pode aumentar. Então, o que a gente pode fazer para preventiva? Treinar todas as pessoas, né? Todos os colaboradores, porque qualquer pessoa pode utilizar o extintor, desde que saiba. Então, o treinamento, quanto mais pessoas tendo esse conhecimento, melhor é, porque o extintor, você pode usar ele tanto no seu serviço ou em qualquer lugar seu que você estiver passeando, no shopping, em qualquer outra loja, acontece um incidente, você vai poder amenizar aquele risco, salvar até alguém da sua família, né? Outro risco que a gente encontra, gerenciamento de resíduo, né? O descarte incorreto do alimento.
O descarte correto do alimento, gente, ele é bom para a empresa e quanto para o meio ambiente. Porque quando o descarte é correto, o lixo ele vai para aquele lugar lá que o pessoal faz a divisão, onde ele pode ser reciclável, onde ele pode ser reutilizado. E quando a gente faz a mistura do lixo, isso não é possível acontecer. Então, acaba que polui, né? Polui o ambiente porque é descartado em qualquer lugar e não vai ter o reaproveitamento. Então, é muito importante o descarte correto do lixo. Na empresa onde eu trabalho hoje, tem a lixeira para cada coisa. Metal, plástico, resíduo orgânico, tem a lixeira para cada coisa. E há da gente jogar na lixeira que não é específica para aquilo. O estresse ocupacional, que é o que a gente está encontrando muito hoje, é o que a gente está vivenciando muito hoje, depois da pandemia, né? É o que a gente encontra em todos os prédios, em todos os lugares, em toda edificação, até dentro de casa. O sobrecarga do trabalho também, né, faz com que é um perigo para o estresse. Então, traz doença, né, mentais e física também. Então, qual é a medida preventiva que podemos fazer? Programa de qualidade de vida, pausas adequadas e o apoio psicológico. Tudo bem? Posso continuar? Pode, Vilete, tranquilo. Vocês conhecem o mapa de risco? Então, aqui está falando sobre o mapa de risco. Eu acho que no slide mais na frente vai ter um modelinho, mais ou menos. Então, aqui eu coloquei o mapa de risco de uma forma que toda edificação vai ter. Como definir o tamanho do risco no mapa de risco, né? O primeiro critério para avaliar o tamanho é ver a gravidade. A probabilidade é justamente uma investigação com os colaboradores. Vamos supor, o número de pessoas, tem 10 pessoas nesse local. Então, se a ergonomia aqui pode ser muito grande, porque muita gente senta de maneira errada, muita gente coloca o monitor de maneira errada. Então, a bola do risco, ela pode ser média ou grande, né? Qual é o tempo que aquela pessoa fica nesse ambiente? Então, tudo isso vai fazer com que você coloque no mapa de risco, identifique qual é o tamanho do risco, que a gente tem o pequeno, o médio e o grande. Então, fazendo justamente a entrevista com os colaboradores, a análise preliminar da cena, do ambiente, que a gente vai conseguir montar o mapa de risco. Os tamanhos tradicionais do círculo são grande, médio e pequeno, que nem eu falei, né? Médio, pequeno e grande, tá? Como definir na prática? É o que eu já falei, que é a entrevista, né? Avaliar cada risco, né? Para poder montar. Eu acho que aqui, essas são as cores. Eu acho que mais na frente vai ter o modelo. Essas são as cores. O mapa de risco deve ser elaborado pela comissão interna, que no caso é a CIPA, os cipeiros, quase todas as empresas, dependendo da quantidade de colaboradores, ela é obrigada a ter a CIPA. Então, esses colaboradores, junto com o SESMIT, com o técnico de segurança do trabalho, que elabora o mapa de risco. Cada bolinha, cada risco, né? Vamos supor, o verde representa o quê? O risco físico, que significa o quê? Ruído, calor, frio, radiação, vibração, umidade, entre outros. O vermelho representa o risco químico, que quer dizer o quê? A poeira, o fumo, os gases, vapores, produto químico, né? O pessoal da limpeza, os ar-condicionado. A cor marrom é o risco biológico, que são o quê? As bactérias, os vírus, fungos, parasitas e outros micro-organismos. O amarelo é o risco ergonômico, relacionado à postura, esforço físico, levantamento de peso. Quem trabalha no almoxarifado, toda hora está carregando peso, está repondo materiais, né? Então, o risco amarelo lá vai variar do pequeno ao médio, dependendo de que tipo de materiais que tem. O azul é o risco de acidente, como o arranjo físico inadequado. É quem mexe com máquina, né? Equipamento, a probabilidade de incêndio, explosões, vamos supor, no gerador,
nesses lugares numa subestação. Então, o risco azul vai ser do pequeno ao médio. Depende de quantas pessoas que pode estar envolvida nesse risco, né? Esse aí é mais ou menos o modelo de um mapa de risco. Numa recepção, tá vendo? A bolinha vermelha grande e um azul média. Essa é média. Numa sala administrativa, então a gente vai ter o amarelo, o vermelho, o verde e o azul, né? No banheiro, vamos ter o verde e o marrom. E em um vestiário, nós vamos ter o verde, o vermelho e o azul de 2 proporções. Então, aqui são as cores com significado. Nós temos vários tamanhos, que é um pequeno, médio e grande. E a gente avalia e monta o mapa de risco. Dúvida? Então, vamos lá. Aqui é um outro mapa de risco também que eu montei, acrescentando o quê? Uma área técnica, uma área elétrica. Todo prédio vai ter sua subestação, o teu no-break, né? Então, todo prédio vai ter esses riscos. Ó, área central, risco elétrico intenso, calor excessivo e pouca ventilação. Então, a gente tem a área técnica, a gente vai ter o azul e vai ter o vermelho, o risco, no mapa de risco. As escadas de corredores, né? A gente também vai ter um mapa de risco indicando os acidentes. Ó, manter a sinalização de segurança em todos os setores. Revisar periodicamente os quadros elétricos e extintores. Isso é para amenizar o risco. Dúvida? Esse aqui é um APR. O que significa APR? Ela é uma análise preliminar de risco. Para todos os serviços críticos, a gente vai ter que elaborar uma APR. Então, isso aí é um modelo de APR. A gente vai ter que colocar o quê? A etapa da atividade. Eu coloquei aí trabalho em elevador, manutenção. Todo prédio tem elevador, né? Então, vai ter que ter a manutenção periódica, a preventiva. Acesso ao elevador, a etapa. Quando a pessoa for fazer a manutenção, ela vai ter acesso, isso é o passo a passo da manutenção, né? O que ela vai fazer? Ela vai ter acesso ao elevador. A movimentação da carga. Normalmente, quando vai fazer a manutenção do elevador, a pessoa, o técnico, ele sobe em cima da cabine do elevador. Então, ele vai movimentar a carga. Então ele vai fazer esse tipo de atividade para fazer os testes funcionais. Então, ele vai acessar o elevador, ele vai movimentar o elevador por cima da cabine, né? E quais são os perigos que pode acontecer? A queda no poço do elevador, o elevador pode despencar, o aprisionamento do técnico, né? Ou uma falha elétrica. O aprisionamento é o quê? Quando ele estiver no poço, porque ele também tem que fazer manutenção dentro do poço do elevador. Qual é a lesão, o risco, né? O potencial? Lesão grave ou morte. Lesão por esmagamento ou choque elétrico. Então, esses são um risco encontrado quando se vai fazer uma manutenção no elevador. Qual é a medida que o técnico tem que ter para que esse serviço seja eliminado ou amenizado? Ele tem que verificar o bloqueio elétrico e mecânico, né? Sinalizar no quadro elétrico. Tem que verificar se realmente foi desligado. Hoje existe até um bloqueio do quadro dos disjuntores que a gente usa, que se chama o bloqueio Libra, né? Então, a gente usa nos disjuntores que tem uma chave que só quem está manuseando, fazendo a manutenção, que pode liberar. Então, ninguém consegue ligar o disjuntor, a não ser o técnico que está na manutenção, né? Então, quando ele for liberar, é certeza que não tem ninguém mexendo. E se tiver 2 ou 3 pessoas, vai ter 2, 3 cadeados. Quantas pessoas tiver na manutenção, vai ter o cadeado e cada um com sua chave, de cores diferentes, amarela, verde, azul. E ali vai identificar que tem 3 pessoas, se tem só 2, se uma já saiu, mas só pode liberar o disjuntor quando todas elas já tiver parado de trabalhar, né? Ministrar treinamento e comunicação. Antes de colocar em prática, a gente faz um breve diálogo, um breve DDS ali
mostrando todo o risco e qual atividade vai ser feita e o que se deve prevenir. E o uso do EPI, né? Deixar bem claro sobre o uso do EPI, que ele não tem acordo, tem que utilizar. Foi, professor? Posso continuar? Pode continuar, tá tudo ok. Eu só acho que você tem que acelerar um pouquinho, que já passou de 9 horas. Tá Se bom. você puder, Mas eu acho que tá? já estamos mais perto de acabar, eu acho. Estamos mais perto de acabar, com certeza. Eu não sei qual o número do slide que nós estamos, mas eu acho que está perto. Ó, a manutenção num quadro elétrico, isso é um APR, né? Análise preliminar quando vão fazer uma manutenção num quadro elétrico. O que vai fazer? A abertura do quadro, claro, né? Tem que abrir. A substituição de componente, vai trocar um cabo, vai ter que acrescentar um plug. Hoje em dia eles estão colocando uma identificação, é um anel de identificação em cada cabo. E os testes após a manutenção, tensão, né? Se está tudo funcionando ou se não está, se está 220, se está 360, o que está, se o fio terra está funcionando ou não, então tem que fazer todo esse teste. Qual o perigo que tem nessa atividade? O contato com partes vivas, porque às vezes nem tudo fica cortado, né? Mesmo baixando o disjuntor, às vezes tem arco, né, voltaico, e a energização indevida. Qual o risco? A pessoa pode levar choque elétrico, automaticamente levando choque elétrico, ela vai ter queimaduras, né? E aí, o que precisa fazer para prevenir isso? Desenergizar, bloquear e etiquetar. Justamente aquele bloqueio que eu falei que hoje em dia tem, que se chama de Libra. Pelo menos onde eu trabalho se chama de Libra, né? O isolamento dos disjuntores. E o EPI, de classe 4. E as ferramentas, todas elas são isoladas. Como é que são as ferramentas? A ferramenta Philips, chave de fenda, todas elas, nas extremidades dela, ela tem um cabo e toda aquela parte de ferro, ela é encapada de borracha. Você não vai ver ferro nela, só a pontinha mesmo. Então, as ferramentas para eletricista, elas são isoladas, né? E os procedimentos de seguro da liberação. O espaço confinado, que eu acho que quase todos os prédios também. O que a gente encontra quando vai se fazer atividade, né? No espaço confinado, eu acho que está... Ai, meu Deus. Foi. O espaço confinado, a queda não ficou... Eu acho que eu fiz errado, viu? Espaço confinado, gente. Eu acho que eu não alterei. Ficou a mesma coisa do elevador. Então, eu vou pular de altura. Serviço em altura. É só você... Acho que já ficou bem entendido o que é uma APR, né, pessoal? Todo mundo entendeu aí? Eu acho que ficou claro. Uma APR, que é a análise preliminar de... Não, pessoal... Não, eu estou fazendo uma... Eu estou te ajudando, porque eu acho que você já deu um quadro geral do que é uma APR, né? Que é muito importante, tá? Tá excelente o seu trabalho, excelente. Pode continuar. É a melhor aula que eu já ouvi aqui, viu? Muito boa mesmo. Bom mesmo. Obrigada. Fantástico. Então, vamos lá. A avaliação da comunidade, né, atendida. A avaliação da comunidade atendida, que no caso são os colaboradores, a gente colocou tudo isso em prática e o que a gente vai fornecer para eles, colocando tudo isso em prática, né? Em um projeto de gestão de segurança no trabalho, envolve a análise da eficácia das ações implementadas para proteger os trabalhadores e garantir um ambiente de trabalho seguro. Essa avaliação busca verificar se os objetivos de segurança foram alcançados, se os trabalhadores estão satisfeitos com as medidas implementadas e se houve melhoria na cultura de segurança da empresa, né? Então, a avaliação da comunidade é a gente fazer o levantamento se tudo isso foi atendido, né, no projeto. Tá bom? Ok. Avaliação da comunidade atendida. A percepção e cultura, né, que é o grau de conhecimento sobre as normas. Então, deixar as pessoas ter conhecimento referente às normas e a participação. E treinar o nível de engajamento.
a atuação na CIPA, né? Fazer com que as pessoas, quando as pessoas têm um conhecimento da importância, elas entram na CIPA, porque é obrigatório ter a CIPA, né? E as ferramentas, aplicação de questionário. É muito bom a gente fazer um questionário para saber a que nível a gente alcançou, se as pessoas realmente entenderam, se elas se engajaram, se elas vão conseguir colocar em prática, até mesmo repassar para as demais. Então, a avaliação não pode ficar de fora após toda essa prática. E é isso. Essas daí são as bibliografias da onde eu tirei. Terminei, professor. Excelente, Vilete. Excelente aula. Muito bom, muito bom. Muito bom. É assim, Obrigada. aí eu acho que agora tem que deixar os nossos estudantes aí se pronunciarem, né? Sobre o que eles acharam da apresentação da Vilete. Na minha percepção, eu tive a oportunidade de ler a apresentação antes, né? Excelente trabalho, né? Muito Isso, bom. gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para... Excelente, né? Isso é o seguinte, isso é só para vocês terem uma noção do que é que a gente está proporcionando, né, em termos de conteúdo. A Vilete, desde o início, ela já se mostrou uma aluna brilhante aí, que ela estava, né, atendendo todos os requisitos e é esse o resumo, né? A gente viu uma apresentação desse nível, a gente fica, bom, pelo menos eu, professor, e eu tenho certeza que a professora Maria de Lourdes também, Nossa, né? muito bom, A gente muito, fica muito bom. satisfeito, né? A única coisa que você vai se acostumar também a fazer, Guilherme, eu não quis mexer porque eu achava que não é botar todas as letras num padrão só, mas depois você vai... Mas é uma crítica construtiva. O importante é o conteúdo está perfeito. É Tá? porque muitas vezes eu faço pelo celular, professor, aí eu não consigo. Entendi. Tá certo. Não tem problema. Mas eu estou falando assim, quando você for fazer uma apresentação profissional, aqui a gente pode errar. Quando você for fazer uma apresentação para outras pessoas, bota tudo num padrão só, num formato só e numa fonte só, entendeu? Para ficar mais eficiente. Fala aí, Joelma. Tem alguma colocação aí? Eu achei a apresentação muito boa, viu, professor? A gente já se sentiu lá como técnico de segurança. Foi uma apresentação extremamente construtiva, onde eu aprendi muita coisa só hoje nessa apresentação, viu, professor? Não desmerecendo as outras apresentações. Não tem. Aqui... Sim, a gente já se sentiu lá, né, na empresa, lá trabalhando. Exatamente isso. Foi isso, né? Eu também me senti assim. Eu senti que a apresentação foi feita por uma pessoa que conhece, que está no dia a dia, né? Que está mostrando como é que as coisas acontecem, né? Exatamente isso. Né? Ficou bastante interessante. Eu vou profissional da área. Exatamente. Ela é profissional. A Vilete é uma profissional da área, realmente. Ela conhece a fundo as atribuições dela, né? E é isso que a gente quer. É isso que a gente quer que vocês, né, entendam do que é o curso, a quantidade de conteúdo, né, o esforço que a gente faz e a gente vai formando uma mão de obra qualificada, né, com um símbolozinho da Unileia. A ideia é essa, né? Não é à toa que o curso é conceito 5 e 4, 5 no MEC e 4 no ENAD. Então, a gente está numa situação... isso aí comprova, né? Não é quantidade, é qualidade. Né? Isso é que é o mais importante do nosso curso. Tá? E eu não sou técnica de segurança do trabalho, eu sou bombeira civil, viu? Eu sei, meu amor, mas você está dentro da área. Aonde eu trabalhei, a gente tinha uma parceria muito grande com o SESMIT, né? Com os técnicos de segurança. Então, eu ficava bem próximo.
Aí eu tinha curiosidade e eu ficava aprendendo de todo o treinamento que eles iam ministrar, eu estava lá do lado. Isso aí. Eu estava lá do lado. Então, ele falava assim, por que você não faz teste de segurança? Eu falei, eu não, já trabalho na minha área, já pratico tudo aqui, porque praticamente sou obrigada a fazer o serviço de vocês. Aí, para mim ter um nível superior, né? Ainda bem que apareceu o tecnólogo de segurança, eu falei, então para mim ter um nível superior, eu vou fazer. Aí. Não, e é justamente isso, olha só, para a gente fechar a aula de hoje, se vocês permitirem, é exatamente isso. A segurança no trabalho precisa de um curso de gestores de nível superior. Então, quando eu vi a sua apresentação de gestão de segurança no trabalho, de projetos, um projeto em segurança no trabalho é uma coisa muito importante. Muito importante. Então, só quem pode realizar esse tipo, quem pode executar, elaborar e executar esse tipo de projeto é uma pessoa de formação de nível superior. Não tem outra alternativa, tá? Então, esse é o recado. Professora Maria de Lourdes, fica à vontade para fechar a nossa aula aí. Obrigado, Joelma. Valeu. Eu acho que tanto a Vilete quanto você, Modesto, já falaram tudo, né? O trabalho está sensacional, os próprios colegas, né, já deram aí a sua palavra. Está de parabéns, né, pela excelente aluna que você foi no curso, né, pelo que eu acompanhei dos nossos encontros aqui, do conhecimento que você tem, né, daquilo que você também agregou durante o curso, e agora é caminhar, é não parar aqui, não, é terminar aqui, né, nesse momento, nesse módulo, nesse curso, mas continuar, é bola para frente. Não para, não, porque você tem um potencial muito bom. Já estou pensando na pós. Isso aí. Isso aí. E eu acho que isso é um estímulo para vocês aí que estão participando da aula de hoje, entendeu? A gente vai devagarzinho, qualificando e edificando, né, e solidificando o curso aqui na Unilever, tá, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite a todos. Obrigado, professora Maria de Lourdes. Parabéns de novo, Vilete. Nota 1000 para você. Fiquem com Deus. Deus aí, parabéns. E vamos aos próximos agora, hein? Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.